Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizera importante descoberta, falou satisfeito que agora podia perceber como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis de genialidade como nos dramas cotidianos. Sim, Hilário. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Desencarnou em plena vitalidade orgânica depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que de certo fora antecipadamente preparada, Aulus explicou: André e Hilário, reparem. É alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste de carne com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se achava deixou-o integralmente desarvorado como náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsidiar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca, e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. E nessa simbiose vive ambos há quase 5 anos sucessivos, contudo agora a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. E por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Para que se cure as fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Nesse inteirinho, os condutores, obedecendo às determinações de Clementino, localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote.
Notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que por um instante se mostrara algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. E porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes, André. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvindo e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. O espírito em turvação é um alienado mental requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe, mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Hilário, com a mesma curiosidade que me invadia, concluiu que naqueles trabalhos o médium nunca se mantinha a longa distância do corpo. Sim, Hilário. Sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com o demente em casa, o afastamento é perigoso, mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Fitou Eugênia preocupada e vigilante ao pé do enfermo que começava a falar e sentenciou. Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação,
mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou transformado, dizendo que podia ver, mas por que encantamento lhe prendiam ali? Que algemas lhe afivelavam àquele móvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, prosseguia exigindo explicação quanto ao objetivo daquela assembleia em silêncio de funeral. Queria saber quem tinha o conduzido até ali. Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. O sofredor, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentidos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem, cadeias essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Mas, Sr. Aulus, o que aconteceria se a nossa irmã relaxasse essa autoridade? Ela, André, não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós? No caso de Eugênia, isso não acontece, André, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. E ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente, questionando se estaria porventura no tribunal. Queria esclarecimentos quanto àquela estranha recepção a que era compelido. E julgando-se superior, disse que a ele, Libório dos Santos, ninguém ofendia sem sofrer revide. E como se a consciência o torturasse através de criações interiores que não nos era dado perceber, vociferava frenético, querendo a qualquer custo saber quem o acusava de espoliar sua própria mãe, lançando-a ao desamparo. Se julgava inocente, não poderia ser culpado pelas provações dos outros, e ainda se dizia mais doente do que ela. Nessa altura, Hilário fixou o obsessor compadecidamente e indagou respeitoso se não seriam os seus padecimentos simples angústia moral. Aulus aclarou. Não tanto assim, Hilário. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntico quanto a de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Se fôssemos nós os companheiros encarnados com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria ele em posição de identificar-se perfeitamente? Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si.
E na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição endereçada a um alienado mental que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor. A nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto à irmã de cujas energias se alimentam. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado, dizendo que não poderia suportar aquela situação. Alguém o hipnotizava. Quem lhe fiscalizava o pensamento? Valeria restituir-lhe a visão, manietando-lhe os braços? Fixando com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Querido Aulus, consciente a médium qual se encontra e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Não sofrerá porventura vacilações? Isso é possível, André. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. Mas e se a dúvida invadisse? Então emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida nesse caso seria congelante faixa de forças negativas. Todavia, porque Raul Silva iniciara a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar.